Pastor, tem a palavra jiu-jitsu na Bíblia? A palavra jiu-jitsu não tem na Bíblia, mas está gravada no coração de todo cristão. Está gravada no coração de todo guerreiro, de todo lutador, de todo aquele que usa a força do adversário contra ele mesmo. A palavra jiu-jitsu quer dizer arte suave, porque tem o princípio de ceder para vencer. Olha o texto. Capítulo 4, versos 1 a 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que insígnia, que divisa, que epitáfio. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu comecei falando do jiu-jitsu, arte suave, a capacidade de usar a força do adversário contra o próprio adversário, a arte de ceder no meio da adversidade para vencer a adversidade. Eu me lembro de minha mãe, quando éramos crianças. A nossa casa está lá até hoje, minha mãe mora ainda nela, mas hoje o telhado não goteja mais. Mas quando éramos crianças, as tempestades, imagino que muitos aqui talvez vivenciaram alguma coisa parecida. As tempestades encontravam as casas despreparadas e às vezes buracos enormes nos telhados faziam com que chovesse mais dentro de casa do que fora de casa. E você andava pela casa cheia de baldes espalhados ali para diminuir o efeito colateral da chuva. Porém, a minha mãe conseguiu ceder a isto e transformar essa situação numa Disneylândia para nós. Porque quando começava a chover dentro de casa, ela não murmurava, não espraguejava, não ia tirar satisfações com meu pai dizendo: por que você não fechou esse telhado a tempo? Era maravilhoso o que ela fazia. Ela pegava um lençol e estendia no quarto, pregando as pontas do lençol nas paredes, amarrando cuidadosamente, e fazia uma lona em cima de nossa cama com aquele lençol. E de repente aquela casa em que chovia dentro e deveria encontrar ali pessoas reclamando do temporal, eu acredito que você gostaria de estar lá, se você fosse criança também, pulando sobre aquela cama, com aquele lençol maravilhoso sobre o teto. A minha mãe se cuidava de fazer aquela situação adversa se tornar o momento mais espetacular daquele dia. Que sabedoria dada por Deus. Por que eu estou dizendo isto? Porque você e eu precisamos ser bons lutadores de jiu-jitsu, como minha mãe se mostrou aqui nesta história. Ceder para vencer, se humilhar para ser exaltado. Precisamos saber diminuir para que o próprio Senhor nos engrandeça.
Diante da adversidade de Paulo nessa cadeia, ele tinha muitas opções. A pior delas, escrever uma carta para Timóteo. Paulo estava no final da vida dele, já com seus 60 anos, servir a Cristo por 28 anos. E o que ele recebera? Uma prisão em Roma. E como for essa prisão em Roma, ninguém se levantou em favor dele, não houve um advogado, uma palavra de clemência, um apelo por misericórdia, ele foi julgado. E Paulo, pela bondade de Deus, não foi morto nessa prisão, mas ele não teve ninguém ao lado dele, mas teve a pessoa mais importante, que era o próprio Deus. E aqui na prisão, Paulo, esperando o julgamento neste episódio, ele atina pelo Espírito Santo de escrever uma carta para Paulo. E aí eu te pergunto, que carta você escreveria? Depois de dedicar a sua vida inteira a um ideal, que ao final te deixou mais pobre, te deixou mais sofrido, privado de suas liberdades e sentindo dor em sua velhice. Que tipo de carta você escreveria para um jovem que estaria começando hoje nessa carreira? A maioria de nós, se não fôssemos movidos pelo Espírito Santo, escreveríamos algo como: Timóteo, pula fora enquanto é tempo, sai disto, fuja do cristianismo. Timóteo, invente outra coisa para fazer. Timóteo era um jovem de 30 anos, possivelmente, e então ele está em Éfeso, ele recebe esta carta. E quando ele abre a carta, ele abre também uma lona de lençol sobre um céu chuvoso e cheio de chumbo. E quando ele abre esta carta, é como se ele abrisse esta alegria no meio da adversidade. E Paulo dizendo para ele permanecer firme, inabalável, constante na palavra de Deus. Não digladiar-se contra as circunstâncias, mas em cedendo às ocasiões de dificuldades, fazer delas ocasiões oportunas para que o nome de Cristo fosse conhecido. Paulo está preso e ele escreve uma carta heróica dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Timóteo, permanece firme, seja insistente, quer oportunamente ou não, pregue a palavra. Timóteo, permanece naquilo que aprendeste desde a infância. Paulo não escreve uma carta para reclamar dos romanos e do tratamento do judaísmo, nem da ausência dos seus amigos naquele dia, mas ele escreve uma carta para mostrar que Cristo é tudo para nós. Quando você olha este texto, você logo imagina da magnífica vida dos salvos. Não sei se te contaram, talvez você está aí cabisbaixo, desanimado até, mas não existe outra vida tão magnífica quanto a vida de alguém que já encontrou Jesus Cristo. Não existe outra vida tão esplêndida como a vida de um homem, de uma mulher que entregou o seu coração a Jesus. Talvez você não tivesse o desprazer de nascer num lar não cristão. Talvez você não soubesse a pobreza que é nascer longe do Evangelho. Mas eu te digo, não existe nada mais espetacular do que ser um cristão. Que até mesmo a morte é recebida por nós de braços abertos. Quer a maior fatalidade desta vida, o maior fracasso deste mundo, aparentemente, a morte, mas para os cristãos é um prêmio, do ponto de vista que nos aproxima ainda mais de nosso Senhor. Calma,
Não queremos morrer. Deus nos capacitou de um instinto de vida e nos insta a desejar viver. Mas quando ela bater a porta, não estaremos murmurando. O Espírito Santo nos preparará para encontrar com o nosso Senhor. Não existe, irmãos, nada mais magnífico do que ser um salvo, um homem e uma mulher que já encontraram com Jesus Cristo. E Paulo está escrevendo isso aqui. Ele, neste texto, nesta carta, especialmente nestes últimos versos, ele está falando sobre coisas magníficas. Prisioneiros, está falando sobre sacrifícios humanos, navios velejando para a guerra, tudo nesses versos que li. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Está falando de guerreiros indo à luta contra homens, feras e demônios aqui. Está falando de obstáculos mortais que precisam ser transpostos. Está falando de valentes que fazem de tudo para proteger o patrimônio do seu rei, guarda-costas que entregam a sua própria vida para proteger o que é de seu amo. Parece aqui, irmãos, uma história de C.S. Lewis ou Tolkien, da altura de Crônicas de Nárnia ou O Senhor dos Anéis, dada a proporção das figuras de linguagem, mas eu te garanto, é muito maior, é mais espetacular, porque não é uma fábula, não é uma lenda, é a sua vida em espelho, e talvez você ainda não tenha se dado conta disto. Paulo está escrevendo a nossa história. Gente como você, que cede e vence. Gente como você, que é mais fraca do que seu adversário, mesmo assim triunfa sobre ele. Gente como você, acostumada a colher flores que nascem de lágrimas. Gente como você, acostumada a ver noites escuras se tornarem manhãs vitoriosas. Gente como você, acostumada a ver muros se transformarem em pontes que caem diante de você, muros que caem diante de você e se tornam pontes na mão de Deus. Você está acostumado com isto. Não há ninguém que possua uma vida mais magnífica do que a sua. Não há ninguém que tenha uma vida mais espetacular, porque mais do que estender lençóis sobre a sua diversidade, para te mostrar como a vida é bela, o Senhor estende as sombras das asas onipotentes dele sobre você e sobre mim, e nos sustenta, seja qual for a situação. É a sua história, em proporções diferentes, mas é a nossa história. Nós somos este personagem. Nós somos este homem e esta mulher que temos uma vida espetacular e ainda não nos demos conta disso. Porque o mundo às vezes não nos elogia, achamos que o mundo tenha a verdade. Mas olha só, o mundo não nos elogiar é para nós um atestado de idoneidade. Paulo escreve a Timóteo para animá-lo aqui, dizendo: aproveite a vida ao máximo, Timóteo. Não perca tempo, eu estou aproveitando ao máximo, disse Paulo. E aqui podemos ver o quanto você e eu temos uma vida feliz e não sabemos. Ouvi o testemunho de uma rainha dizendo que este é o problema da infelicidade. Talvez neste momento, por algum agravo, alguma situação, julguemos nossas vidas infelizes. Até que aconteça algo muito ruim e percebemos que aquilo que estamos chamando de infelicidade
na verdade era bom demais e nem havíamos notado. Preste atenção nisto. O que se passa com você? Do que nos queixamos? O que nos aflige? Estamos com Cristo. Nos acalmemos. Porque se passássemos tudo isso sem Cristo, não suportaríamos. Claro que eu não quero dizer a você, meu irmão, e tolir de seus olhos o direito de chorar. Mas saiba que não há uma dor na vida cristã que não tenha um devido propósito, um verdadeiro fim. Porque Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o santo propósito dele. Eu não sei o saldo da sua vida, mas eu sei que você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. É assim que eu gostaria que começássemos o ano, cedendo nas mãos de Cristo, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, porque no tempo oportuno Ele nos exaltará. É Ele quem tem cuidado de você, meu amigo. Veja o texto. A primeira coisa que Paulo fala da sua vida espetacular, meu irmão, a palavra espetacular no grego é theatron. E Paulo está dizendo em 2 Coríntios que nós somos espetáculo para o mundo e espetáculo para os anjos. Quando os cristãos eram lançados na arena, ele está dizendo que aquilo era um espetáculo tanto para os demônios, tanto para os anjos, quanto para os homens. Todavia, ele não ignora que sua vida fosse espetacular na mão de Deus. Não olhe para você diante do espelho, sem antes passar pelo crivo do espelho de Deus, que é as Escrituras. Você tem uma vida maravilhosa, não porque tudo vai bem, mas porque você tem esperança de que o Senhor renovará essa situação e transformará tudo para a glória dele. A primeira coisa que Paulo diz está no verso 6. Ele diz que a sua vida, a minha vida, é como um vinho preciosíssimo. Um vinho de um buquê maravilhoso, raríssimo. Um vinho feito na prensa de Deus. Um vinho feito no calor certo, no clima apropriado da bondade divina. E como uvas ligadas à videira que é Cristo, você e eu, como somos esmagados, é para o Senhor extrair de nós perfumes e sabores que nem nós conhecíamos. Veja Paulo dizendo aqui no versículo 6: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Uma linguagem desconhecida da maioria de nós. Paulo está dizendo que eu sou um vinho para ser derramado sobre a oferta de sacrifício. Como assim, pastor? Quando os sacrifícios eram oferecidos, juntamente com aqueles sacrifícios se derramava um vinho especial para unir-se àquela celebração, representando exatamente o sacrifício de Cristo nessas duas ações. E aqui nesta libação Paulo diz: eu sou não o sacrifício, mas eu sou o vinho jogado aos pés do sacrifício. Eu sou o vinho aos pés de Jesus. Era feita de um vinho forte, derramado sobre o animal sacrificado. E Paulo está dizendo isto: eu estou sendo oferecido em ações de graças. A minha vida é tão maravilhosa nas mãos de Cristo, e tão plena e cheia de significados, que o meu morrer aqui nesta situação que ele imaginava
morreria naqueles dias, é para mim, Timóteo, como algo maravilhoso, como um me derramar aos pés de Cristo e dizê-lo: eu te amo, ó Cristo, eu estou me desfazendo desta vida como um aroma suave e um gosto singular, um buquê e um sabor que ninguém pode saber a não ser aquele que tem sorvido de suas narinas, o próprio Deus. Estou sendo já oferecido por libação. Paulo entendia sua própria morte como uma oferta a Deus, derramada sobre o Cordeiro Santo. Você não é vinagre não, meu filho. Você não é um embuste. Você não é um vinho falso produzido no fundo de uma casa, sem qualidade nenhuma e higiene. Você foi produzido no próprio coração de Jesus, a videira verdadeira. Não existe ninguém neste mundo mais espetacular do que você. Os anjos perscrutam anelar o que tem nesta pessoa que fez com que Jesus, nosso Senhor, se entregasse por ela, e eles não conseguem captar a grandeza disto, e nem nós. Talvez você não se goste, não se ame, não se queira. Os bullings já te fizeram sofrer tanto nesta vida, que você não consiga nem se olhar no espelho. Mas a pessoa mais importante não tira os olhos de você. Ele vela por você. Ele te acha linda e lindo, sem mácula, sem ruga, adornado para Ele. Ele te fez para Ele. Quem faz é que sabe quanto custa. Quem faz é que põe o valor. Meu amigo, minha amiga, Paulo está dizendo: eu sou um vinho sem igual. Os vinhos da libação, eles não eram vinhos comerciais, eles eram produzidos especialmente para aquela tarefa. Você foi feito especialmente para Deus. Mas Paulo, ele amplia esta visão e diz que você é mais do que um vinho precioso, você é um navio de guerra. Eu vejo este iniciar de 2021 como se estivéssemos atracados no porto de um novo ano. E sabemos que são 365 léguas diante de nós. E que vamos cruzar mares bravios, noites densas, ondas selvagens, que escondem pontas de pedra. Vamos atravessar mares infestados de piratas, perigos. Vamos andar em alguns momentos à deriva. A calmaria será contra nós, porque ficaremos parados no meio de muitas situações adversas. Mas de repente o vento do Espírito haverá de soprar sobre as nossas velas. Ele nos moverá, irmãos, para onde o Senhor mesmo deseja nos levar. Paulo está usando essa figura aqui quando ele diz: o tempo da minha partida é chegado. É uma expressão específica para inaugurar um navio, um barco. Você sabe, até hoje há o costume de, quando um barco é inaugurado, eles quebrarem um champanhe ou uma garrafa de vinho no convés ali ou no casco daquele navio. E aqui também havia esta tradição. Paulo está dizendo que é como este vinho que é quebrado ali no casco,
para inaugurar uma nova jornada, mas está dizendo: eu sou este próprio navio. Porque a expressão kairos análisis, ou o tempo de minha partida é chegada, significa soltar um navio da terra firme para enfrentar o mar. Antes da partida derramava-se também uma libação. Quem vive para o Senhor não tem medo das ondas, porque o barco que tem Jesus não afunda. Morrer não está nos nossos planos, mas eu te garanto que está nos melhores planos de Deus nos reunir a Ele. Seja daqui a 100 anos ou em qualquer momento, nem a morte pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Estou indo ao extremo da argumentação, porque não há nada mais pesaroso para nós do que a morte. Nem a esta agressiva dama pode nos arrancar dos braços de nosso amado Senhor. Queridos, que vida é esta? Nós estamos diante de um mar que, descortinado, está diante de nós, e estamos começando esse 2021 como crianças, na escola, reanimados não por nossas convicções, reanimados por nossas elaborações, por livros de autoajuda, mas misteriosamente o Espírito Santo tem soprado algo em nós. E nós que chegamos no dia de ontem pelas beiradas, quase que em tábuas boiando, quem diríamos que seríamos renovados para o novo ciclo que está diante de nós? Só Deus. Paulo está dizendo isso para Timóteo. Timóteo, eu sou um navio mercante. Não tenha pena de mim, Timóteo, mas deseje também o que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu sou alguém que está sendo lançado para a maior de todas as viagens. Paulo está falando do encontro com Cristo. Mas enquanto não chega esse dia para nós, estamos aqui no meio desses mares bravios, em segurança, porque o Senhor tem sido o nosso timoneiro. Meu amigo, há um ditado latino que diz que em águas calmas qualquer um pilota. Que em águas calmas todos somos bons timoneiros. Todavia, águas calmas não fazem bons timoneiros. As adversidades têm cooperado para você ser esta pessoa mais íntima do Senhor. E não é você que segura o cabo da nau. Não é você que rema propriamente. É o Senhor quem tem governado. E a palavra governato é timoneiro também. Governado a sua vida. Parece que não vai dar para passar, fala a verdade. O estreito, cercado de rochas, tem que ter uma precisão muito grande para atravessar aquele canal, e você fecha os olhos, e quando você abre, já é o nascer de um novo dia. A noite é como se fossem esses rochedos de um lado e do outro, canais estreitos, e quando você acorda pela manhã, você já está em segurança. Vocês têm experimentado, e todos nós, milagres após milagres todos os dias. É o que Paulo está dizendo. E ele diz mais aqui, ele diz que não somente é um vinho precioso, um navio útil, mas também um herói de guerra. Olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, bona guerra. Lutas que valeram a pena lutar. Eu ouvi um testemunho aqui semana passada, muito marcante, de alguém
que no final de um campeonato de futebol, tirou o amigo para colocar um goleiro melhor do que aquele amigo. E ele foi alertado: não faça isto. Esse seu amigo, ele jogou o campeonato inteiro com as limitações dele. E agora no final do jogo, na última partida, você vai colocar um goleiro melhor para ganhar. Mas eu quero que você saiba, os troféus enferrujam, as amizades não. E aquele homem então, técnico do time, relutante, fez a substituição, ganhou a partida, levou para casa um troféu e perdeu um grande amigo. Há troféus que não valem a luta que passamos por eles. Isto é má luta, má guerra. Paulo está dizendo: eu não perdi tempo debatendo na internet. Eu não perdi tempo contextualizando, é claro, discutindo os céus da China. Eu não perdi tempo lutando por partidos políticos. Eu não perdi tempo lutando por qual cor vai pintar a igreja. Eu lutei, foi a boa guerra, Timóteo. Tem guerras, irmãos, que vale a pena morrer por elas. Tem guerras que as vitórias são inteiros fracassos. E Paulo disse: ainda que eu perca do ponto de vista humano, eu sou mais do que vencedor, Timóteo, porque não existe nada melhor do que lutar a causa do Evangelho. Você não tem noção, você dorme numa cama tranquila, porque alguém passou antes de você lutando uma boa guerra. Você e eu vivemos numa sociedade protegida, porque alguém passou antes de nós lutando boas guerras. Paulo está dizendo que ele é um herói de guerra. Eu não sou um prisioneiro de Roma, eu sou um agonizomai, diz ele. Alguém que com labor fervente lutou até o fim. Até o último instante eu lutei. A expressão aqui é agonizomai. Valeu, Timóteo. Há um poeta popular que diz que quem passou por esta vida em brancas nuvens e num plácido suspiro adormeceu, não foi homem, foi espectro de homem, porque passou por esta vida e não viveu. Paulo diz: eu não passei aqui como um turista, eu lutei por causas sagradas, lutei contra poderes sombrios da maldade, não cedi a Satanás, lutei contra os vícios judaicos, cristãos e gentílicos, lutei contra hipocrisias, contra violências, contra conflitos e imoralidades em Corinto, fanáticos e desleixados na Tessalônica, gnósticos, helenistas, judeus terríveis em Éfeso e Colossos, e tribulações externas e temores internos. Acima de tudo, lutei, porém, em prol do Evangelho. A grande luta da minha vida, Timóteo, foi o melhor de todos os combates. Você é este guerreiro, tem lutado pela sua família, quando seria mais fácil desistir, lutado para educar seu filho que não entende metade das coisas que você fala com ele, e entende tudo que o estranho fala, mas você não desiste, lutado para pagar suas contas em dia,
lutado para renegociar as suas dívidas, lutado para honrar a castidade, lutado por tudo isto, para que o nome de Cristo seja exaltado, simplesmente porque é uma declaração de amor que você faz por Ele. Por amor de Ti, Senhor, somos entregues à morte todos os dias, é porque Te amamos. Se não Te amássemos, não sofreríamos estes reveses, mas porque Te amamos, ó Deus. Porque Te amamos, não vamos desistir. E Ele diz que não somente é um vinho delicioso, não somente é este navio mercante, não somente é este herói de guerra, como um atleta vibrador, que foi até a linha de chegada. Barreiras e obstáculos não lhe impediram de cruzar a linha. Completei a carreira, fui até o fim, cumpri o meu propósito. Completei a corrida, é a imagem do atleta que alcançou a vitória. Não sabemos os incontáveis percalços, as dificuldades, as inanições, as angústias e a fadiga. Não cabe contar isso aqui agora. Não importa, irmãos. Pergunte para o vencedor da São Silvestre, que a única coisa que ele falará é: valeu ter cruzado a linha de chegada. Ele não contará dos percursos difíceis, as ladeiras íngremes, as disputas vigorosas, o cansaço ofegante, a proximidade da inanição, as cãibras, tudo isso agora não importa. Porque não é isso que vai contar ao final. O que vai contar é se estamos correndo na direção certa, para o alvo, teléo, para o propósito da nossa vida. Ele disputa aqui, irmãos, não como alguém que se ofereceu para a corrida, mas a ideia é como um prisioneiro do Senhor. Eu quero vencer para a glória de meu mestre. Era comum os escravos fazerem isto. Era comum nas arenas os gladiadores lutarem pela glória de seus amos. Eles chegavam diante da tribuna: Ave César, aquele que vai morrer te saúda, oferecendo seu vigor para que o dono dele fosse exaltado. Ao final, quando se encontrassem os burocratas, os aristocratas, os de alta posição, os senadores, diriam para César: nossa, aquele seu guerreiro foi valente, parabéns, César Augusto. Ele está dizendo isso: eu quero correr e eu vou chegar até o fim, para que quando contem a meu respeito, lá em Itapiruna, na cidade nova, 2000 anos depois, digam: ele correu para que o nome de Cristo fosse conhecido. Eu tenho corrido por tanta futilidade, irmãos. Tenho dormido tarde, acordado cedo por tantas coisas inúteis. Tenho pelejado por tantas coisas que não valem a linha de chegada, mas Paulo disse: eu corri para que o nome de Jesus, que está acima de todo nome, fosse exaltado. Isso não é pouco não, sabe, irmãos? Ou você corre para a glória de Deus, ou você está perdido. O que é o mármore? Senão apenas rugas desta terra. O que é o ouro e a prata, que tanto corremos por eles? São, senão resquícios
deste mundo. O que é a sua roupa fina de seda, se não fios de bichos da seda? Ou sua púrpura carmesim, se não sangue de peixes? Já dizia um dos imperadores romanos que não conheciam o Evangelho, que tudo que corremos atrás nesta vida, na verdade, não é nada. Não pode trazer real significado. Não pode fazer você levantar da sua cama com ânimo dizendo: eu vou correr hoje. Mas Cristo pode fazer isso com você, meu querido. Os ansiolíticos não podem. Os antidepressivos não conseguem. Embora tenham os seus valores sob prescrições dos médicos, mas eles não podem transformar você num atleta. Eu vi uma atleta recentemente de 100 anos e ela corria muito rápido. Aparentemente não, mas o coração dela estava acelerado, como se ela estivesse correndo a 25 quilômetros por hora. Quando a Bíblia se abriu e ela ouviu a voz do Salvador sendo pregado no Evangelho, ela ficou correndo com os cavalos. Mais do que isto, correndo para que o nome do Senhor fosse exaltado. E ao final diz que tudo isto como um guarda que não abriu os tesouros para ninguém. Guardei a fé, não é meramente a expressão de você guardar a fé como alguém que segura algo na mão, mas como uma escolta que protege um tesouro. Exército de um homem só, você, protegendo o maior tesouro que Deus já te deu. E você ofereceu cuidadosamente a sua vida em troco do tesouro. Guardei a fé, fui fiel, perseverei até o fim. O meu prêmio é ter o privilégio de agir assim, ter sido comissionado para isto. De quando em vez os piratas sobem no barco da minha existência e querem me assaltar a alegria da minha salvação. Os meus pecados fazem diante de mim ciladas para que eu caia e possam roubar de mim a alegria da salvação. De vez em quando encontro cambistas, ciganos, que querem trocar a minha alegria da salvação por coisas que parecem melhores. Então eu ouço a voz do Senhor dizendo: guarda o teu tesouro. Você sabe em quem você tem crido, e que por fim se levantará sobre a terra. Ele é o teu protetor. Não abra mão do tudo pelo nada. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ninguém tem uma vida mais magnífica do que a sua e você ainda não se deu conta. Você que entregou a sua vida a Jesus. A mais alta graduação do jiu-jitsu, depois de 55 anos de treinamento, é a faixa vermelha. Poucos são os mestres que possuem. Todavia, foi a primeira faixa que você recebeu no cristianismo. A vermelha. Tangida e tingida pelo sangue de Cristo.
que se envolve na sua cintura e te faz um mestre da arte suave, de transformar adversidades em glórias para Deus. Só que você vai pegar essa faixa vermelha que o Senhor te deu, te graduando no primeiro encontro com Cristo, e você vai trocar essa faixa vermelha pela coroa da justiça que te está esperando. É o que ele está dizendo. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos quantos lerem e ouvirem isto, e amem e amam a Cristo. A faixa vermelha do cristianismo, na sua ponta, ela é branca. Você já começa no grau máximo, porque Cristo é que luta por você. E a ponta branca não existe nem no jiu-jitsu, mas diz que ele começou uma santificação na sua vida, que um dia vai ser perfeita. E eu quero concluir com isto, chamando a você a abrir Apocalipse 4, 14. Mas eu vou ler a partir do verso 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Apocalipse 7, 11. E os 4 seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e o Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Você pode imaginar Paulo chegando da grande tribulação que foram aqueles dias, com a sua faixa vermelha na ponta branca, encontrando o Senhor, trocando aquela graduação de guerreiro por uma graduação de príncipe. Aquela faixa vermelha tinge totalmente de sangue e a alveja branqueia, torna claro a vestidura de Paulo, que se encontra com o pastor, que o guia às calmas águas. É a sua história, meu irmão. É a minha história também.
a magnífica vida dos salvos. Você tem a vida maravilhosa, não porque é perfeita, mas porque o Senhor transformará tudo isto em glória, a fim de que o nome dele seja exaltado na sua vida. Eu sei que está difícil, e tem horas parecer ser impossível, mas preste atenção, há uma brisa que soprará em seu favor. É o Espírito de Deus te conduzindo para mais perto do coração do Pai. Creia nisto. Estamos começando um ano com os pés calejados, mas a cabeça ao alto. Nós sabemos em quem temos crido.